Deus abençoe poderosamente você que acompanha o programa do Luxemburgo de hoje, terça-feira. E iniciamos essa programação apresentando um depoimento fortíssimo e que reflete a realidade de milhares de pessoas e provavelmente a do senhor e a da senhora que nos acompanha nesse momento. A senhora Umbelina, diante dos muitos problemas, por diversas vezes ela se questionava: por que eu? Por que todo esse sofrimento acontece comigo? O que eu fiz para merecer toda essa dor, todo esse sofrimento? Bem, era essa a pergunta que ela se fazia. E se você se identifica com essa realidade, vamos acompanhar o que ela tem a nos dizer e o que ela fez para superar toda a sua dor. Eu já nasci uma criança doente. Várias vezes estive em riscos de vida. Quase todas as mulheres da minha família foi retirado o útero e eu seria a próxima. Até que o milagre de Jesus aconteceu na minha vida. Eu sou a nona de 10 irmãos e fui a única que nasci doente com uma infecção no sangue, que os médicos nem sabiam o porquê daquela infecção, porque me rebentava. Rebentava-me como género de frúnculos e depois deitava, não só deitava o sangue, deitava a porcaria, porque aquilo estava lá dentro e então saía. Mas comecei logo a ser medicada, evidentemente, todos os dias tinha que ir ao hospital. Todos os dias a minha mãe me levava, comecei logo muito criança a apanhar injeções e comecei a andar aos 3 anos, foi quando eu comecei a andar, porque se me pegavam ao colo, espirrava por todo o lado esses frúnculos, tinha que andar de alcofa, comecei a andar aos 3 anos. Quando comecei a andar aos 3 anos, a coisa parece que evoluiu um bocadinho melhor, começou a passar, mas as cicatrizes levaram muito tempo a cicatrizar, porque a infecção foi muito rigorosa e então até o doutor dizia que não percebia porque é que não fechava aqueles buracos, porque ficaram buracos para o meu corpo. Mas, entretanto, apareceu uma paralisia infantil. Comecei com muitas dores na perna direita, comecei a coxear. Nós, como tínhamos hospital lá onde vivia, a minha mãe foi logo para o hospital ver porque é que era aquela dor, que eu me queixava, eu já não dormia. E depois queixava-me, levava a noite toda a chorar, às vezes, outras vezes porque eu já não dormia, e então davam para chorar com as dores. Queriam-me acalmar, mas nada disso. Comecei a fazer exames, mandaram-me fazer exames, e depois aperceberam-se que tinha sido uma paralisia infantil. A perna ficou um bocadinho mais pequena, que hoje, infelizmente, mas nada disso me preocupa, ficou um bocadinho mais curta, tanto o pé como a perna, é um bocadinho mais magra, mas isso não deixou de eu evoluir noutras áreas. Mas o dormir e dor de cabeça foi sempre. Sempre tive dores de cabeça e não dormir. E então andava medicada todos os dias. Depois já andava na escola, além da paralisia infantil, apareceu-me um problema nos pulmões, chamava-se gângulos. Esse problema nos pulmões fazia-me faltar o ar e tinha dores. E depois, quando eu tinha muita falta de ar, chegava a estar às 3 semanas internada nesse hospital. Depois apanhava as injeções, apanhava os medicamentos, depois mandavam-me para casa. Mas todos os dias tinha que ir lá ao hospital apanhar essa mesma injeção diariamente. E isso foi 3 anos seguidos. Depois, o dormir continuava, não tinha sono, não é? Eu isolava-me para não estar a incomodar os outros que estavam a dormir, pronto, e começava a ler. Mas de vez em quando, eu parecia que passava um vulto à minha frente, eu olhava, mas não via nada. Via o vulto, mas depois desaparecia e assim sucessivamente, mas isso era continuadamente, sempre. Muitas vezes passou-me pela minha cabeça, porquê eu? Porque já tinha nascido 8, eu fui a 9, depois ainda nasceu mais uma. Que essa então nunca teve problema, graças a Deus que nunca teve problema nenhum, mas porque eu, às vezes eu dizia isso à minha mãe, o que é que tinham feito para eu ter nascido assim, porque ela, como já tinha
depois comecei a ter assim um entendimentozinho, depois dizia assim, se calhar já tinham muitos filhos e não queriam que eu nascesse, que fez alguma coisa. Eu cheguei a dizer isso à minha mãe mesmo. E ela dizia que não, nunca por nunca ser. Tinham feito alguma coisa. Foi mesmo, ela dizia, foi o que teve que ser e mais nada. Depois fiquei curada desse problema dos pulmões, ao fim de 3 anos, mas a dor de cabeça era continuada. Tinha sempre dores de cabeça e não dormia. E às vezes, para descansar um bocadinho, eu punha o travesseiro, em vez de pôr a cabeça no travesseiro, metia o travesseiro em cima da cabeça, que era para ver se pronto, não tinha tanta dor na cabeça, mas aquilo não passava de maneira nenhuma. E isso foi ao longo da minha vida, praticamente sempre. Pronto, o tempo foi passando, depois conheci o meu marido, casámos, mas depois de casados a coisa não melhorou nesse aspecto da dor de cabeça e do sono que não aparecia. E eu trabalhava de dia, sempre trabalhei, mas à noite que era para descansar, isso é que não tinha sono, não conseguia dormir de maneira alguma. Aos 27 anos comecei-me a sentir mal da barriga, doía-me, tinha dores e depois até comecei a perder sangue. E fui a um especialista que me recomendaram, que diziam que era um médico espetacular, e foi. Porque ele mandou-me fazer um exame e disse-me logo que eu tinha um fibromioma que tinha que ir tirar. E eu estranhei, porque quer dizer, porque já tinha essas coisas e não me diziam nada, mas como era um especialista e eu acreditei nele, e era ele que me ia operar e tudo, e ele operou-me e tirou-me o fibromioma. Mas ele também disse nessa altura que não queria dizer que um dia mais tarde que eu não tivesse de tirar o útero. Mas ficou por ali e a partir daquela altura eu fiquei bem. Fiquei bem até aos 40 e picos anos. Nunca mais senti aquelas dores que tinha, aqueles problemas. Mas depois, num ápice, de um momento para o outro, começou-me outra vez a ter aquelas dores na barriga que antes já tinha sintomas como era do passado. E depois fui novamente ao médico e ele mandou-me fazer exames e depois disse que eu tinha que me tirar o útero. E ali eu pensei, assim, tirar o útero, porque já a minha avó tinha tirado, a minha mãe tinha tirado e já 3 irmãs minhas tinham tirado o útero. E eu assim, mas como assim? E depois começaram a dizer, isso é coisas hereditárias e a pessoa tem mesmo que tirar e não sei. Pronto, era o que o médico dizia. Eu disse, doutor, mas eu não quero agora fazer cá nenhuma operação isso. A partir dessa altura foi quando eu conheci a Igreja Universal. E então convidaram-me a ir à igreja, só que eu até não queria ir, mas fui, graças a Deus que fui. Desde aquele dia, foi a primeira vez que eu dormi, a primeira vez que me deitei e dormi, porque o meu marido depois de manhã era assim, foi de sábado para domingo, e diz ele assim, tu esta noite dormiste a noite toda, não te levantaste, dormiste, faz favor. E eu, coisa assim, dormi, então ele dizia assim, muita coisa. Eu não me lembro, pois não, eu não me lembro de me levantar. Ele levantava-me sempre. É verdade, desde aquele dia, eu nunca mais tive, até hoje, uma dor de cabeça. E sono agora, não tenho tempo para dormir mais, porque sono nunca mais me faltou. Foi uma das coisas que tocou-me tão profundamente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E o problema do útero, foi nessa altura que eu conheci o Senhor Jesus, a Igreja Universal, e fui fazer um novo exame. De maneira que, quando o médico me disse que tinha que repetir o exame, e depois disse-me o porquê de repetir, é que eu me lembrou e digo assim, doutor, não precisa de fazer exame porque agora já sei porquê. Fui curada, mas ele aí ficou renitente. Como assim? Mas vai fazer outro exame? E eu disse, vou fazer, doutor, só para o senhor ver que eu tenho razão, porque Jesus me curou. E ele depois ficou ele do outro lado calado. Está aí, doutor? Estou. Passa o papel que eu vou fazer um novo exame. Depois já não foi preciso ligar, porque depois ele mandou-me chamar lá e disse que realmente estava tudo impecável. E eu disse assim, pronto. O médico dos médicos me curou, doutor. E ele diz assim, se você o diz, um problema, quem sou eu para desmentir? De maneira que é assim, eu hoje
estou completamente curada, nunca mais tive problema algum de saúde, porque todos esses sustos passaram. Foi mesmo um milagre de Jesus, porque nunca mais tive a dor de cabeça, nunca mais essas coisas todas que eu falei há pouco desistiram completamente, porque posso dizer que hoje sou feliz, tenho paz, nunca mais ninguém me tirou essa paz que eu recebi, porque o milagre veio completo. E então aqui estou para dar o meu testemunho. Só Jesus é o verdadeiro. E ao acompanhar o depoimento da senhora Umbelina, ela nos mostra a realidade de muitas pessoas, inclusive provavelmente a sua que nos acompanha agora, que é exemplo do argumento, daquilo que ela mencionava. Porque eu? O que eu fiz para merecer tamanha dor? Porque todo esse sofrimento me acomete, acontece comigo, com a minha família, na minha casa. E você que tem passado por essa mesma situação e se questiona dessa mesma forma que a senhora Umbelina fazia, reaja como ela reagiu. Procure ajuda. Você pôde comprovar que a iniciativa de fé dela em procurar a ajuda, em participar das reuniões, por exemplo, hoje, terça-feira, o tratamento alternativo através da fé, através do uso da fé com o lenço consagrado, pôs um termo a anos, a décadas de sofrimento e de dor que ela acumulava. Você tem nas suas mãos o poder de pôr um ponto final nessa condição de sofrimento, seja física ou emocional, à conta de uma depressão, à conta de uma situação traumática que lhe afetou, que lhe desestabilizou completamente emocionalmente. Não hesite, não demore em procurar a ajuda que tanto você precisa. Para mais informações de moradas e horários, hoje, terça-feira, em um centro de ajuda, em uma Universal mais perto de si, no Luxemburgo, o nosso contato é o 352-661-483-761 e toda uma equipa de fé nos colocamos à sua inteira disposição. Vamos acompanhar mais resultados de quem apelou à fé diante de uma situação grave, participou das reuniões da saúde restaurada terça-feira e hoje está completamente restabelecido. Qual o seu nome? Catarina. Catarina, usando o lenço, quem ficou curado? Meu pai. Meu pai teve um acidente já há para aí 5 anos e queixava-se muito das costas, porque ele partiu. Então eu pedi a Deus para ajudar a tirar as dores nas costas dele e foi isso que aconteceu. Você tocou com um lencinho nas costas do seu pai? Deixei debaixo da almofada dele. Como? Deixei debaixo da almofada dele e pedi a Deus para tirar as dores das costas dele. E acabou as dores? Meu Deus do céu! Quantos anos seu pai tinha essas dores? Meu pai teve o acidente em 2015, acho eu. Em 2015. Então há 4 anos ele vinha com essas dores. Sim. Colocou lá o lencinho debaixo de onde? Da almofada. E ficou curado. E como é o nome da senhora? Eu, Carmo. Qual o milagre? Eu fui fazer um exame ao intestino e quando vim de noite era uma dor muito grande que eu tinha no intestino, mesmo uma dor forte. Eu peguei no lencinho, usei a fé, na terça-feira acusei curei curada. Agora este sábado, deitei-me bem, acordei no domingo com o meu umbigo cheio de bolhas e era uma dor horrível dentro, parecia que me estava a queimar a carne. Eu era para tomar uma pastilha, mas depois lembrei-me do lencinho, meti-o. Domingo ainda vim cheia de dores, tornei a usá-lo. Na segunda-feira acordei boa. A senhora tocou com o lencinho? Dormi mesmo com ele pousado. Acordei boa. Acordou boa. Está bom. Tá o tempo de milagres acabou? Não. Como é seu nome? Flor Bela. Usou o lenço? Usei o lenço na fotografia do meu irmão, porque o meu irmão está tetraplégico. E então ele anda em fisioterapia
e ele tinha muitas dores no corpo todo. Eu pus e orei por ele com o lenço, deixei o lenço em cima da fotografia dele. Ele ontem ligou-me a dizer que na fisioterapia os médicos já não se acreditavam. Ele já dá passadas, uma pessoa que era para ficar inutilizado na cadeira de rodas, sem mover nada, nem pernas, nem mãos, nada, que já dá passadas, já não tem tantas dores no corpo. Sente-se cansado, claro, porque está a fazer um esforço muito grande. Mas já está havendo uma recuperação fora do comum. Do comum, que o médico diz que um tetraplégico da maneira que ele estava, que não há solução para o que lhe está a acontecer. É muito forte, não é, pessoal? Jesus merece uma salva de palmas ou não merece? Tetraplégico, hein? O que já aconteceu, o médico disse que era impossível acontecer. Impossível, porque ele, há coisa de 3 anos, ele era segurança, partiram-lhe a coluna num assalto. Deitaram-no abaixo de um andar de 10 metros e ele partiu a coluna. Já aí ele ficou numa cadeira de rodas. O médico disse que ele nunca vinha a andar. Eu aqui fiz um propósito já na igreja por ele e ele ficou a andar completamente normal, embora com dores e com ferros e tudo mais. Mas agora, no ano passado, em agosto, ele num riacho, com as miúdas a brincar, deitou-se para a água e partiu a coluna toda. Os elos foram todos, foi mesmo, ele esteve mesmo... Ele estava muito mal. Mal. Para a gente entender, você colocou o lenço dobrado na foto. Esta fotografia que está aqui. Ele está ficando melhor? Tudo. É Jesus fazendo milagre, gente. É Jesus fazendo milagre. E diante de tantos resultados da fé aplicada, da fé colocada em ação, sobretudo nas reuniões de hoje, terça-feira, da saúde restaurada, da cura através da fé, não hesite em ainda hoje você estar conosco em um dos horários das nossas reuniões. A morada aqui da nossa sede nacional no Luxemburgo é 4 Place de Strasbourg, a 300 metros da estação central dos comboios, não só na nossa sede, mas em cada uma das nossas moradas. Hoje, terça-feira, uma equipa de fé preparada para lhe receber, para lhe orientar e para lhe ajudar a superar esse momento difícil que você está a passar. E não só o apoio emocional, o apoio relacionado ao enfrentamento de uma enfermidade, de um problema, mas a nossa proposta, sobretudo, é de uma nova vida através do recebimento do Espírito Santo. A maior de todas as propostas é uma vida transformada. É você ter o bem mais precioso dentro de si, que é a presença de Deus através do Espírito Santo. Por isso, estamos hoje, terça-feira, no 3º dia do jejum de Daniel. E estamos em preparação para o grande domingo de Páscoa, que será o domingo dia 4 desse mês de abril, um momento mais do que especial, onde teremos a disposição de todos aqueles que querem uma nova vida, que querem uma vida transformada, que querem verdadeiramente um compromisso sério com Deus, que querem apagar os seus traumas, os seus complexos e todo o seu sofrimento passado. Teremos nesse dia 4 a Santa Ceia da Decisão. E para mais informações, você pode nos contactar. 352-661-483-761. Me despeço de todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia de hoje, terça-feira, e ainda hoje aguardamos por você. O jejum de Daniel é a oportunidade para aqueles que estão em busca do batismo com o Espírito Santo e que durante 21 dias se desligarão completamente dos assuntos desse mundo. Entretenimentos, notícias, informações, para mergulhar 100% nas coisas de Deus e assim tomarem posse da maior riqueza dada por Ele.
Jejum de Daniel, de 21 de março a 11 de abril. 21 dias, dedicados a ouvir exclusivamente a voz do Espírito Santo.